Olá! É com grande satisfação que apresentamos o nosso trabalho de conclusão de curso intitulado Análise de Modelos de Inteligência Artificial para Identificação de Colisões em Estradas utilizando dados de câmeras veiculares. O nosso trabalho de conclusão de curso de Ciência de Dados foi elaborado sob orientação da professora Cassandra Helena. Os integrantes são Alexandre Lima, Brenda Cristine Mendes de Souza, Cleiton Juarez de Carli, Laís Mendes da Silva, Lohane Rodrigues Pego Franca de Moura, Silvio José de Oliveira, Viviane Pascoal Panochim e Iago do Nascimento. A segurança no trânsito é uma das maiores preocupações da sociedade. O crescimento acelerado da frota de veículos, aliado à urbanização desordenada e à infraestrutura viária deficiente, tem contribuído para o aumento expressivo de acidentes nas estradas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1,35 milhão de pessoas morrem atualmente em acidentes no trânsito. No Brasil, a situação é ainda mais crítica. Somos o quarto país com mais mortes no trânsito, com uma vítima fatal a cada 15 minutos. Boa noite, me chamo Viviane Pascoal Panontinho. A inteligência artificial vem ganhando destaque na prevenção de acidentes de trânsito, atuando na identificação de padrões, previsão de riscos, análise comportamental dos motoristas e até no fornecimento de feedback em tempo real. Além de salvar vidas, o seu uso representa uma economia significativa, considerando que os acidentes custam ao Brasil cerca de 50 bilhões por ano. Um estudo realizado pela Agência Nacional de Segurança de Tráfego em Rodovias norte-americanas mostram que veículos com sistema anticolisão têm menos colisões frontais, evidenciando os benefícios práticos da IA no trânsito. Tecnologias como a visão computacional, aliadas a câmeras veiculares, permitem que algoritmos identifiquem objetos, leiam sinais e até compreendam o comportamento de pedestres e condutores. Isso só é possível graças aos avanços em redes neurais convolucionais, que garante o reconhecimento de padrões visuais com alta precisão e em tempo real. Mesmo com este progresso, ainda existem alguns desafios, como a baixa visibilidade, necessidade de grandes volumes de dados e padronização dos sistemas. Porém, diante disso, esse trabalho tem como objetivo analisar o uso da IA em sistemas de câmeras veiculares, focando na prevenção de colisões. A partir dos dados apresentados, o problema central escolhido pelo grupo foi como identificar colisões com IA em diferentes condições viárias, usando câmeras. Nosso objetivo principal é analisar e comparar modelos de inteligência artificial aplicados à identificação de colisões veiculares em estradas, por meio do processamento de imagens capturadas por câmeras embarcadas em veículos. Já os nossos objetivos específicos são: primeiro, identificar e descrever os principais modelos baseados em inteligência artificial utilizados na análise de vídeos veiculares, com ênfase nas redes neurais convolucionais, CNNs, redes neurais recorrentes, RNNs, e de forma complementar nos modelos de aprendizado por reforço. Segundo, avaliar o desempenho preditivo dos modelos analisados em tarefas de detecção de colisões, considerando métricas como acurácia, precisão, taxa de verdadeiros positivos e a capacidade de atingir pelo menos 80% de precisão em situações de risco. E, por último, investigar de forma exploratória a influência de condições variáveis de tráfego e iluminação sobre a performance de modelos testados. Justificativa. O aumento da frota de veículos tem agravado os problemas de segurança viária, com altos índices de acidentes e mortes. A aplicação de inteligência artificial no trânsito surge como uma solução eficaz para reduzir colisões por meio da análise em tempo real
de comportamentos e condições das vias. Sistemas embarcados com IA já demonstram eficácia na prevenção de acidentes e na redução de custos econômicos e ambientais. Avanços em visão computacional e aprendizado profundo fortalecem o desenvolvimento de tecnologias mais precisas e adaptáveis. O projeto justifica-se por sua relevância científica e social, embora enfrente desafios éticos relacionados à responsabilidade, privacidade e viés algorítmicos, exigindo transparência e conformidade normativa. Olá, meu nome é Lohane e vou falar sobre as metodologias utilizadas no trabalho. Nosso estudo adota uma abordagem teórico-analítica e experimental, combinando métodos qualitativos e quantitativos para análise comparativa de modelos de IA aplicados à identificação de colisões veiculares. A pesquisa foi conduzida com base em 4 metodologias principais: revisão bibliográfica e documental, onde analisamos artigos científicos, livros especializados e publicações de órgãos oficiais para identificar os principais algoritmos utilizados na detecção de acidentes viários. Comparação entre redes neurais convolucionais, CNNs, ResNet e MobileNet. A ResNet foi avaliada por sua capacidade de aprendizado profundo, enquanto a MobileNet, otimizada para dispositivos móveis, foi testada por sua eficiência computacional. Redes neurais recorrentes com Long Short Term Memory, LSTM. Aplicamos essas redes para modelagem temporal de sequências de vídeo, permitindo a identificação de padrões dinâmicos no trânsito. E, por fim, aplicamos métricas de avaliação: acurácia, precisão, revocação, F1 score e latência, para comparar os desempenhos dos modelos, garantindo a maior confiabilidade na detecção de colisões. Por meio dessas metodologias, identificamos o modelo mais adequado para integração em sistemas embarcados de assistência à condução. Olá, sou o Alexandro e vou explicar as tecnologias utilizadas neste estudo para processar os vídeos e imagens. A abordagem empenhada utilizou redes neurais para analisar a base de dados, classificando ações e reconhecendo padrões. Foram utilizados os frameworks Keras e TensorFlow. O Keras é uma biblioteca de alto nível para a construção de modelos em Deep Learning. Sua interface é simplificada e modular. No projeto, foi utilizado para definir a arquitetura dos modelos, como ResNet, MobileNet e LSTM. Já o TensorFlow é um framework de código aberto desenvolvido pelo Google para aplicações de machine learning. Essa tecnologia se destaca pela escalabilidade no tratamento de redes neurais complexas e conjunto de dados extensos. No projeto, funcionou como back-end do Keras, treinando e otimizando os modelos. A combinação dessas duas tecnologias permitiu criar modelos eficientes, enquanto o pré-processamento garantiu a qualidade dos dados de entrada. Na etapa de pré-processamento, o conjunto de dados foi dividido entre extração de frames dos vídeos, normalização das imagens e criação de dicionário de dados. A extração de frames consistiu na conversão dos vídeos em imagens estáticas para análise quadro a quadro. Essa etapa foi fundamental porque redes neurais convencionais processam imagens e não vídeos diretamente. A normalização ajustou os valores de pixel das imagens para uma escala padrão com intervalo entre 0 e 1. Essa técnica melhorou o desempenho durante o treinamento dos modelos. Já o dicionário de dados mapeou os rótulos para valores numéricos, facilitando o treinamento supervisionado. Com os dados preparados, foram aplicados os modelos ResNet e MobileNet, combinados com LSTM, para extrair padrões. Em relação aos modelos escolhidos, ResNet é uma rede neural convolucional. Sua função no projeto foi extrair características espaciais dos frames. MobileNet é uma variação de rede convolucional projetada para ser eficiente em dispositivos com recursos limitados. Sua utilização permitiu ajustar o número de parâmetros, maximizando a performance e preservando a acurácia dos resultados. Já LSTM é uma rede neural recorrente adequada para capturar dependências temporais em sequências de dados. No estudo, foi utilizada para analisar a evolução das características extraídas pelos modelos convolucionais. O ResNet e o MobileNet processaram cada frame individualmente, extraindo características relevantes, enquanto o LSTM interpretou as features geradas, permitindo análise temporal.
A escolha dessas tecnologias garantiu a consistência dos dados, enquanto a combinação das redes convolucionais e LSTM asseguraram a análise tanto espacial quanto temporal dos vídeos. Olá a todos, meu nome é Clayton e vamos explorar as etapas principais do desenvolvimento do nosso projeto de análise dos vídeos para a detecção de colisões. Começamos com o pré-processamento dos dados visuais. A primeira etapa consistiu na extração de frames dos vídeos capturados por câmeras veiculares. Limitamos a 38 frames por vídeo para manter uma consistência e viabilidade computacional. Cada imagem ela foi convertida para o formato RGB e redimensionada para 224 por 224 pixels. Então, nesse sentido, a gente garantiu a compatibilidade com os modelos utilizados, que foram ResNet e MobileNet. Normalizamos os pixels para o intervalo de 0 e 1, de modo binário, e transformamos as imagens em tensores. Elas foram prontas para serem usadas nos frameworks PyTorch e TensorFlow. Essa preparação ela foi crucial para extrair informações visuais relevantes. E a partir disso, fizemos uma organização e otimização do dataset. As imagens elas foram separadas por rótulos, colisão e não colisão, ou seja, se houve, se teve ocorrência ou não ocorrência. E o conjunto ele foi balanceado utilizando técnicas de undersampling e oversampling. Para otimizar esse treinamento, a gente aplicou embaralhamento aleatório e agrupamento de imagens em lotes, o que favoreceu o uso eficiente da memória e também acelerou todo o processamento dos dados. Na sequência, realizamos a estruturação dos dados para treinamento. Dividimos o dataset em 80% para treino e 20% para teste. Nesse sentido, a gente garantiu uma separação estratificada para manter o equilíbrio entre as classes. Parte do conjunto de treino ela foi usada internamente para validação e ajuste de hiperparâmetros, evitando vazamento de dados e assegurando uma avaliação confiável de todo o processo. Por fim, chegamos às etapas de aprendizado profundo, onde utilizamos aprendizado supervisionado e cada imagem ela foi processada com um tensor tridimensional, de 224 por 224 por 3. E houve então uma saída binária, indicando a ocorrência ou não de colisão. Os modelos eles foram treinados com otimização baseada em gradientes, utilizando funções de perdas apropriadas. E com isso a gente empregou as arquiteturas ResNet e MobileNet para capturar esses detalhes visuais e posteriormente a gente utilizou análise de LSTM no sentido de análise e evolução temporal entre os frames. As métricas de avaliação elas incluíram acurácia, precisão, recall e o score F1, que além disso o tempo de inferência também. Com isso a gente testou todos os modelos em condições adversas de luminosidade e tráfego para verificar a sua robustez dos dados. E esse foi todo o fluxo de desenvolvimento do nosso projeto. Olá, tudo bom? Meu nome é Iago do Nascimento e eu vim trazer para vocês os resultados. Os resultados foram feitos através de uma verificação, uma validação com 100 exemplos, 50 que eram acidentes, 50 que não eram acidentes, e eles são demonstrados nessa matriz de confusão. Essa matriz de confusão específica representa a matriz de confusão com a arquitetura MobileNet. E como funciona uma matriz de confusão? Ele tem a classe verdadeira, que nada mais é do que a classe que já tinha descrita no dataset. Então, todos os exemplos que no dataset estavam marcados como acidente, todos os exemplos que no dataset estavam marcados como sem acidente, estão nas linhas, E tem a classe prevista, que nada mais é que a classe que o modelo previu como exemplos que tem acidente e exemplos que não tem acidente. E a classe prevista pode ser vista aqui nas colunas, correto? Então, a gente consegue ter uma visão geral de todos os exemplos em que, por exemplo, a classe prevista, o modelo previu que era um acidente e realmente era um acidente. Todas as vezes que o modelo previu que era um acidente, mas não era um acidente. Todas as vezes que o modelo previu que não era um acidente, realmente não era um acidente. E todas as vezes que o modelo previu que não era um acidente, mas era um acidente. E com base nesses números, a gente consegue ter algumas métricas que são utilizadas para
para avaliar os resultados do modelo, certo? Por exemplo, a acurácia nada mais é do que todas as vezes que o modelo acertou, então todas as vezes que era acidente e realmente ele previu como acidente, e todas as vezes que ele previu como não acidente e realmente não era acidente, você soma esses dois números e divide pelo número total de classes previstas, ou seja, a soma de todos eles, né? Tem também a precisão, que nada mais é do que todas as vezes que o modelo previu que era acidente realmente era acidente, dividido por todas as vezes que o modelo previu que era acidente, que é a soma desse dos dois números nessa coluna, né? E tem a revocação, que é a sensibilidade, que a gente utiliza para entender quanto é sensível o modelo. Então a gente calcula a partir de quantas vezes que ele acertou que era um acidente, né? Ou seja, era um acidente e foi previsto como acidente, dividido por todos os acidentes que tinham no dataset. Então toda essa linha aqui, a soma dos números nessa linha. E tem o F1 Score, que é uma medida harmônica que a gente utiliza tanto a precisão quanto a revocação, onde a gente tenta manter um bom ajuste entre os dois, tá? Normalmente a gente usa para conseguir melhorar o desempenho do modelo nas duas classes, né? Tanto identificar que é acidente quanto identificar quando não é acidente. Aqui temos uma matriz de confusão no MobileNet, e essa próxima é a matriz de confusão do ResNet, modelo utilizando a arquitetura ResNet. Dentro dele, só pelos números a gente consegue ver que essa diagonal tem muito mais acertos que na matriz anterior, mas quão melhor ela realmente foi, a gente consegue ver através da tabela aqui na frente, onde a gente já tem calculado os números de acurácia, precisão, revocação e F1, né? E a gente pode ver claramente que o modelo ResNet, tanto na acurácia, teve 32% mais acurácia que o modelo MobileNet, teve em torno dos mesmos 30% na precisão, teve 18% a mais na revocação, e ele obteve um score de F1 muito mais próximo de 1 do que o modelo MobileNet, né? E assim a gente consegue ver que em todas as métricas que a gente avaliou, o modelo ResNet foi superior, o que segue a lógica de outros resultados que a gente já observou na literatura e que a gente consegue ver porque o modelo ResNet demorou muito mais tempo de processamento do que o MobileNet. Então ele é um modelo mais pesado, mas ao mesmo tempo ele consegue resultados melhores, né? As conclusões que a gente pôde encontrar foi que o modelo ResNet é realmente um ótimo modelo aí para identificar, para ser utilizado dentro de uma arquitetura para identificar colisões, certo? A gente cumpriu os nossos objetivos, como atingir mais de 80% de precisão nos nossos resultados, né? E aqui a gente pode ter uma boa ideia que utilizando uma arquitetura ResNet a gente consegue abrir testes para cenários reais com um carro se movendo, né? Gostaríamos, né, todos nós do grupo, agradecer a nossa orientadora Cassandra, a banca avaliadora, muito obrigado pela sua avaliação, aos nossos colegas no geral e ao universo por essa oportunidade. Obrigado, tenham um bom dia.